Muito boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara e senhores vereadores, às senhoras secretárias, às senhoras e aos senhores deputados municipais e às senhoras e aos senhores presidentes de junta, bem como ao público que nos acompanha. Está então aberta a sessão ordinária do mês de junho da Assembleia Municipal e neste ponto preliminar há algumas informações que queria partilhar convosco e uma delas que precisa de ser colocada à votação. Nós recebemos a convocatória, vocês receberam todos a convocatória, e há aqui 3 pontos. Que tem a ver com a aprovação da ata da sessão ordinária de 25 de Abril, e outro que é o ponto 3E e o ponto 3F, que era preciso retirar da ordem de trabalhos de hoje. A ordem de trabalhos, depois de ser enviada, só com a concordância do plenário é que pode ser alterada. E, portanto, eu punha à consideração dos senhores e das senhoras deputadas se podemos alterar a ordem de trabalhos neste sentido, de retirar o ponto 1B, o ponto 3E e 3F. São pontos que virão numa próxima sessão. Então, não havendo votos contra ou obstáculos, está considerada alterada a ordem de trabalhos. A Sra. Secretária está-me a chamar a atenção que tem que fazer a chamada, exatamente. Muito bem. Sra. Secretária, faça favor. Boa noite a todos. Carlos Alberto Silva Brás, António Batista Bernardes Lopes Serra, Orlando Alberto Moraes Borges, Bruno Miguel Rebouta Rachado, Carla Maria Bravo Franco, Ondina Mafalda Ribeiro Seixas Soeira, Carlos Manuel Gomes Alendouro, Bruno Henrique Simões Veríssimo, Inês Alexandra Carvalho Herdeiro, Daniel Guedes dos Santos Martins, Maria João Rei Martins, António Manuel Aires Correia, Ivanete Solange Corona Escobar, Domitila de Fátima Moraes Branco, em substituição de Carlos Manuel Reboredo Almendra, Clara da Conceição de Sousa Alves. Eduardo Manuel Moraes Almendra, Maria do Céu Cordeiro Martins Lopes, Virgílio Alberto Vaz Amaro, Pedro Miguel Carpiteiro Bravo, Pedro Ricardo Realista Carvalho, Hélio José Madureira Aires, Ana Maria Ribeiro Pereira, Diamantino Mário Soeiro Lopes, Ricardo Jorge Otou Pimentel, em representação do Telina Sofia Pereira Jacinto, Ricardo José Jacob Moreiras, e em representação de Célia Cristina Sal Carva Pancha, Sílvia de Jesus Cunha, José Alberto Vilar Reis. Muito bem, então, concluída que está a chamada, retomamos o ponto das informações e eu queria dizer às senhoras e aos senhores deputados que foi recebido expediente que dou nota e que pode depois ser consultado nos serviços da Câmara Municipal. Nomeadamente,
um pedido de substituição da Sra. Deputada, da Sra. Presidente de Junta, Sofia Jacinto. Mais um pedido de substituição do Sr. Deputado Carlos Almendra e mais um da Sra. Presidente Célia Alcarva. Chegou também correspondência da Associação Nacional de Municípios, diversos parceiros que se encontram aqui no expediente e que podem ser consultados na Câmara Municipal. Em relação a informações, só mais uma, que é basicamente um apelo para que a declaração de interesses que foi preenchida por todos numa das sessões anteriores, segundo informam os serviços da Câmara, estão mal preenchidas ou deficientemente preenchidas, pelo que se apela a que possamos todos nós voltar a preencher esta declaraçãozinha, se possível hoje, se não, ontem. Muito bem. Então, posto isto, podemos passar então ao ponto 2, que é o período antes da ordem do dia. E neste ponto pergunto aos senhores e às senhoras deputados se há inscrições. Senhor Deputado Bruno Veríssimo, faz favor. Bem, boa noite a todos, Sr. Presidente, Senhoras Secretárias, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos e excelentíssimos representantes das Juntas de Freguesia, Sr. Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, uma boa noite a todos. Quem nos está a acompanhar lá em casa, uma boa noite também. Eu queria só deixar aqui dois temas, com a sua licença, Sr. Presidente, queria dirigir ao Presidente da Câmara. São dois temas muito rápidos e que gostávamos de ver esclarecidos e debatidos consigo. O primeiro prende-se com o bairro das Penedras. É um bairro que está no coração da vila, está algo degradado também. Há lá muitas iluminações que não funcionam. Sim. Prende-se também com o facto daqueles fios todos estão por lá suspensos. Eu não sei se tem previsto alguma intervenção ali, Sr. Presidente, se tiver, melhor ainda. E o segundo ponto também queria falar com Vossa Excelência era relativamente a uma homenagem que ficou na altura decidida e prometida às mulheres e aos homens bombeiros, que iria ser incluído numa rotunda. Isso já foi há 1 ou 2 anos atrás, pelo menos. Eu sei que até foi feita uma maquete na altura e queria só saber se é para mantermos esse projeto, se não é, se tem interesse. Muito obrigado. Mais inscritos agora neste período? Sr. Deputado Carlos Almendra, faz favor. Alendouro. Ora, boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Representantes das Juntas de Freguesia, estimado público aqui presente e em casa. Infelizmente venho aqui por outra razão. Faleceu mais um funcionário neste interregno de uma Assembleia, da última Assembleia para agora, e prestar aqui um voto de pesar para ele. E passo a ler. José Joaquim Soeiro Pousado era funcionário da autarquia da Alfândega da Fé. Ao longo deste percurso, foi uma pessoa dedicada a esta instituição. O seu desaparecimento prematuro representa uma profunda dor e tristeza para todos nós, e em especial para a sua esposa, filhos e demais familiares. Em face deste triste acontecimento, a Assembleia Municipal da Alfândega da Fé delibera aprovar o presente voto de pesar pelo seu falecimento, manifestar à família enlutada as mais sentidas condolências. É tudo. Boa noite. Depois mando para... Muito obrigado, Sr. Deputado. Visto que se trata de um voto de pesar, vamos pôr à votação. É? Pronto, então, presume-se que está aprovado por unanimidade, é isso? Muito obrigado. Então, eu sugeria só que me acompanhassem num minuto de silêncio, em homenagem ao falecido.
Eu solicito então ao Sr. Deputado que depois faça chegar o voto de pesar aos serviços de apoio para que conste da ata e seja extraída uma certidão e enviada à família. Não há mais inscrições para o período antes da ordem do dia? Sr. Deputado Orlando Borges, faz favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta e Srs. Presidentes de Junta, o respeitável público, muito obrigado pela vossa presença e um agradecimento especial também a quem nos está a acompanhar através das redes sociais, nesta que é a nossa segunda Assembleia também com este formato. Esperamos que cada vez o público venha sendo em crescente, seja pelas redes sociais, seja aqui. Nós, da nossa parte, tudo faremos para que isso aconteça e hoje também estamos aqui também com outro horário para que também esta Assembleia seja acessível ao maior número de pessoas possível para que haja a maior informação possível. Bem, o assunto que me traz aqui é só enaltecer aqui um bocado o trabalho que foi feito no certame, que terminou agora, que foram 6 semanas de Cereja e Companhia. É um formato novo, já tinha sido experimentado um bocadinho mais ligeiro no ano passado. A pandemia também nos obrigou a fazer algumas alterações, mas penso que este ano, com estes 6 fins de semana, sempre carregados de atividades, sempre carregados de gente, deu um elan muito grande ao nosso Conselho. As pessoas falaram muito bem disto. Acho que o comércio também, daquilo que eu vi, também ficou muito contente, e dar aqui os meus parabéns a todos os funcionários da autarquia envolvidos. Obviamente que isto tem uma liderança, a liderança é este Executivo Municipal, e dar aqui os parabéns por este certame e contem também connosco para estar sempre a inovar e sempre a melhorar tudo o que for melhor para a alfândega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições para este período. Sendo assim, passamos então ao período da ordem do dia, ponto 3. Sr. Presidente, faz favor, peço desculpa. Faz mal. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo formato da Assembleia Municipal. Doravante, vamos fazê-las à noite, não é? Neste período noturno. Também em resposta àquilo que eram algumas solicitações e para que os nossos deputados, os nossos presidentes de junta, de facto, no sábado, possam também dedicar um bocado de tempo a outras atividades importantes da nossa vida e da vossa vida e da vida de cada um. Um cumprimento ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, às Sras. Secretárias, aos Srs. Vereadores, às Sras. E aos Srs. Deputados Municipais, aos Srs. E às Sras. Presidentes de Junta, ao nosso estimado público e também uma boa noite e um cumprimento especial para quem acompanha esta reunião nas redes sociais. Em resposta às questões colocadas e também ao voto e à referência que foi feita à festa da Cereja, eu queria fazer alguns comentários. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Veríssimo, às duas questões que colocou, à questão do bairro das Penedras, efetivamente é um bairro, como é o Valtelheiro, principalmente estes dois, são os dois bairros mais antigos da nossa vila, as Penedras ainda mais. Eles foram sofrendo algumas intervenções nos últimos 20 anos, algumas pavimentações, alguns arranjos de passeios, mas na verdade sentimos um pouco por todos estes dois bairros que há alguma degradação e que é preciso efetivamente fazer aqui um trabalho de reabilitação. Nós não temos tido programas de apoio suficientes que cheguem a todas as zonas da vila. Tivemos no último quadro comunitário, que está agora a terminar, medidas na regeneração urbana que privilegiavam a zona antiga. Fizemos 3 reabilitações. Quero aqui dizer-vos que nós, neste quadro comunitário, os territórios de baixa densidade, as pequenas sedes de concelho foram fortemente prejudicadas com a distribuição das verbas da regeneração urbana. Aquilo que eu tenho vindo a dizer e que efetivamente foi uma grande injustiça que lesou a coesão territorial neste quadro comunitário, eu quero aqui também mais uma vez manifestar junto de vós
e que nós estamos a lutar para que não aconteça neste próximo quadro comunitário que está aí à porta, que foi com a estratificação que fizeram nos vários programas da regeneração urbana e que criaram vários programas, os PEDUs para as grandes e médias cidades e os PARUs para as pequenas vilas. E, na verdade, isso levou a uma distribuição muito injusta das verbas do quadro comunitário. A Alfândega da Fé teve apenas disponível 1,2 milhões para a regeneração urbana e se nós contabilizássemos todo o dinheiro que veio para a CIM-TTM, para a CIM-Terras Trás-Montes, nos últimos 7 anos para a regeneração urbana, e se fôssemos FEFISAR é dividir o dinheiro proporcionalmente ao nosso território e aos nossos habitantes, nós teríamos que receber 3,5 milhões de euros e daria para fazer muito mais. Bom, isto vale o que vale, mas obviamente temos de estar atentos. Temos esperança que no próximo quadro comunitário nós possamos ter mais verbas, e vamos ter certamente para a regeneração urbana, e vamos estar atentos para que estes 2 bairros possam ser também reabilitados ou requalificados. Relativamente à iluminação pública, nós vamos com a EDP nos próximos anos, e fizemos agora uma pequena intervenção na Avenida e na Zona das Penedras, mas que foi só parcial, fizemos a reabilitação ou a troca de antigas luminárias, aliás foi o Ricardo até que tratou desse processo, antigas luminárias por novas luminárias LED. Se houver avarias, se houver apagões, se houver lâmpadas apagadas, obviamente são situações pontuais que nós podemos resolver e devemos comunicar à EDP, mesmo os nossos municípios, através de uma aplicação que podem descarregar para o seu telemóvel, podem fazer essa reclamação, mas eu peço, obviamente, aos nossos municípios que sempre que haja ou que existam lâmpadas apagadas, que nos informem para nós, obviamente, indicarmos e pedirmos à EDP e ao Serviço de Avarias para que promovam essas reparações. Relativamente à fibra óptica, o bairro das Penedras não foi um bairro muito afetado por esta instalação caótica, anárquica, que assistimos nos últimos anos à colocação de postes e de fios de fibra óptica na nossa vila. O ano passado chamamos um advogado à Câmara para fazer um ofício e para dirigir esse ofício às operadoras e à DST Telecom, que é a entidade responsável pela colocação da fibra óptica. Há zonas onde nós não temos condutas subterrâneas e obviamente tem que ser em formato aéreo, mas não pode ser de forma anárquica, não pode atravessar as vias várias vezes, não pode haver cruzamentos, não pode haver... Ou seja, nós tivemos um cenário na nossa vila durante algum tempo muito caótico e que fazia lembrar um país do terceiro mundo. Essa reunião, esse ofício, surtiu efeitos. A DST fez um importante investimento no Baltelheiro e em algumas zonas da nossa vila e retificou efetivamente essas linhas aéreas. Nas Penedras, como digo, não era a pior zona. Sempre que fizermos reabilitações urbanas no futuro, obviamente, vamos instalar no subsolo condutas negativos para que essas redes possam dar subterraneamente. Aliás, isso já aconteceu na zona antiga da vila, junto à Torre do Relógio e à igreja, que havia condutas subterrâneas e as operadoras não colocaram essas redes subterraneamente, colocaram-nas aéreamente e nós pedimos a correção e eles já corrigiram. Mas, obviamente, que é uma situação que nos preocupa, vamos acompanhar e, por isso, também dizer que, obviamente, o bairro das Penedras terá que ser um bairro que, no futuro breve, terá que ser também que ser intervencionado. Relativamente à homenagem dos bombeiros, obviamente que sim, que temos que fazer esta homenagem aos bombeiros. Está prometida, é justa, é mais que justa. Nós não fizemos ainda grande intervenção nas rotundas e, como vocês já repararam, elas estão apenas tratadas, cuidadas, com relva, com algumas flores, sem grandes custos, a verdade é essa, precisamente para não investirmos muito dinheiro, porque queremos efetivamente fazer essa homenagem aos bombeiros, como queremos também ter outras referências na nossa vila para reforçar a nossa identidade, aquilo que é a nossa cultura e as nossas atividades. Mas, na verdade, não temos tido condições financeiras. É um investimento avultado, temos que fazer uma peça, temos que fazer uma obra que tenha dignidade,
E estamos à espera também e perceber se podemos conseguir algum financiamento para fazer uma escultura de homenagem aos bombeiros, que está prometida, foi prometida e é devida, e vamos fazê-la certamente num futuro breve. Relativamente ao voto de pesar, obviamente que nós nos associamos a eles, já o fizemos também na reunião de Câmara. O Joaquim partiu muito cedo, um trabalhador que ainda estava no ativo. Obviamente um grande abraço para a família, para os amigos e para todos os funcionários da Câmara, colegas do Joaquim. Relativamente à festa da cereja, já agora que o senhor deputado Orlando falou, na festa da cereja era a minha intenção também fazer um balanço destes 6 fins de semana que acabaram no fim de semana de 10 a 12 de junho. Foi um desafio, assumimos no início desta organização que era um ano de transição, ainda num modelo reduzido de expositores, mas num modelo já alargado de atividades e de chamar a esta grande festa, a este principal certame económico do nosso Conselho, todas as atividades que tínhamos antes da pandemia. De forma geral, foi um sucesso, o feedback foi muito bom dos expositores, dos nossos empresários da área do turismo, da restauração. Tivemos feedbacks muito positivos também dos visitantes, de quem visitou. Ficaram muito agradados também com o espaço. Não fomos para o tradicional espaço da festa da cereja, no recinto da feira, ficamos no Parque Verde e no Jardim. Somos uma vila que tem o privilégio de ter um espaço destes, um espaço verde e um jardim municipal que faz inveja a muitas cidades e, obviamente, é muito acolhedor. Recebemos muitos elogios por isso. O balanço, por isso, é positivo. Bateu-se o recorde de venda da cereja nestes 6 fins de semana, mais de 25 toneladas. De forma geral, correram muito bem as vendas aos nossos expositores. Havia expositores que nunca estiveram, foi a primeira vez, ficaram admiradíssimos de ver visitantes, turistas de Aveiro, do Porto, de Lisboa, do Algarve, do Alentejo, muitos espanhóis também. Obviamente fizemos também aqui um esforço de divulgação e promoção grande. Por isso há que agradecer à organização, há que agradecer também o empenho dos nossos funcionários. Recebemos muitos elogios pelo cuidado, pela limpeza que o espaço teve durante os 6 fins de semana. Um agradecimento aos expositores, um agradecimento também a quem visitou, aos turistas e aos visitantes da Festa da Cereja. E, obviamente, já fizemos um pequeno balanço. Vamos fazer mais para preparar, obviamente, a próxima edição, reconhecendo que, efetivamente, há questões a melhorar, queremos melhorar sempre e para o ano creio que já vamos ter um ano diferente, melhor, livres desta pandemia, que nos vai possibilitar alargar ainda mais a Festa da Cereja e Companhia, a mais expositores e a mais atividades do nosso Conselho, que é justo e é merecido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos então de seguida ao ponto 3A, informação do Presidente da Câmara acerca da atividade e da situação financeira do município, de acordo com o número 2, a linha C do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. E tem para o efeito a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não podia, há pouco nos agradecimentos, esquecer-me de uma parte muito importante da Festa Cereja e Companhia, que eu não agradeci hoje, mas agradeci na reunião de Câmara, que foram as nossas instituições e associações locais, que desde o primeiro dia e durante 6 fins de semana participaram ativamente, de forma empenhada, com grande entusiasmo e que alegraram muito as nossas atividades. Por isso a eles, um grande abraço de agradecimento, profundo agradecimento, porque a festa com eles e com todos eles é muito melhor. Relativamente à informação que trazemos hoje, pronto, que vocês já sabem, bem no seguimento da informação que é obrigatória eu trazer a esta Assembleia Municipal, onde fazemos um resumo de toda a nossa atividade municipal, por divisões, por setores. Esta informação tem vindo a melhorar, está mais bem organizada. Há que dar os parabéns aqui ao Dr. Miguel Franco, tem um enquadramento inicial, já tem um índice, está de mais fácil leitura
e por isso não há muito a dizer, a escalpelizar, apenas fazer aqui 3 ou 4 referências. Relativamente ao ATL, dizer que este vai ser o segundo ano que vamos ter ATL durante praticamente todas as férias letivas, o que é importante, é uma boa e uma importante resposta às nossas famílias, àquilo que são as necessidades das famílias, relativamente também ao acolhimento das crianças durante todo o verão. Isto só aconteceu o ano passado pela primeira vez e este ano vamos ter ATL de 4 de julho até 9 de setembro. Relativamente à divisão de obras e planeamento, eu queria aqui também dar nota do avanço de algumas candidaturas importantes e que eu fui falando das dificuldades que tivemos, das grandes dificuldades que tivemos em avançar com estas obras, nomeadamente a reabilitação do Lagado del Rei e da reabilitação da escola secundária à segunda fase, que ficaram desertas numa primeira fase e, entretanto, fizemos rapidamente de novo o concurso. Está entregue a obra ao empreiteiro e, neste momento, estas 2 obras estão a ser enviadas para o Tribunal de Contas, para visto do Tribunal de Contas. Também dizer que já temos o visto do Tribunal de Contas relativamente a outra obra muito importante, que é a reabilitação e ampliação da zona industrial de Alfândega da Fé. Vamos assinar a consignação desta obra na segunda-feira e queremos iniciar a obra no início de julho, ou seja, no início já do próximo mês. Dar conta também de um avanço muito importante que tem a ver com a emissão da DIA, Declaração de Impacto Ambiental para a construção da barragem de Gebelim. Ao fim de 5 anos, finalmente, temos um gesto importante. O Bruno está-se a rir, ele é da área de ambiente, sabes das dificuldades, não é? Que é trabalhar com ambientalistas. Mas finalmente temos esta declaração, estamos só à espera mesmo do envio final da declaração, já fomos informados da versão provisória, nós já respondemos e aceitamos essa declaração, apenas com pequenas sugestões de melhoria dessa declaração, por isso esperamos no mês de julho, máximo agosto, de lançar a empreitada internacional para a construção desta barragem, que vai permitir o regadio de Vilachão Parada. Dar aqui também nota, e não queria deixar de o fazer, sobre um tema muito importante, tem a ver com a seca. Esta semana tivemos reunião com as Águas de Portugal, mas este é um tema que foi já até discutido e abordado em reunião de Câmara e que temos vindo a trabalhar desde março, obviamente preocupados com a situação que o país atravessa de seca extrema ou muito elevada. No nosso caso é extrema, seca severa. O norte, ao contrário do que é normal, está pior que a zona sul, tem chovido menos do que o habitual e, na verdade, a desertificação no interior transmontano tem acelerado nas últimas décadas, especialmente na Terra Quente. Fizemos uma reunião, várias reuniões, 3 reuniões com a ADRAF, com a Associação Local de Beneficiários, durante o mês de março e abril, para tomar algumas medidas. Elas foram tomadas de contingência, foi feito um flyer de alerta aos agricultores. Por parte do município foram abandonados alguns jardins à rega. Vamos transformar esses jardins também, esses espaços, em jardins de sequeiro. Estamos a tomar essas medidas e foi também feito um alerta aos nossos municípios relativamente ao consumo de água. E, na verdade, aquilo que eu quero dizer hoje e agora é que isto é uma responsabilidade de todos. Não é só das entidades competentes, das Águas de Portugal, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Governo, das câmaras municipais. Diz e muito respeito a cada um e a cada uma de nós. Por isso eu queria aqui sensibilizar os nossos municípios que temos que efetivamente poupar água. Nesta reunião que tivemos com as Águas de Portugal, tivemos conhecimento que o volume de água que temos armazenado na barragem de Sambado dá apenas para até dezembro deste ano. Tem que ser tomadas medidas de emergência, porque se a situação não se inverter, podemos ter uma situação completamente dramática no próximo ano. Estão a ser já pensadas algumas medidas de transporte de água em caminhão-cisterna de outras fontes de água para a barragem de Sambado. Isso está a ser pensado. Está a ser pensado também
a reabilitação da antiga ETA da barragem da Estebainha, e aqui há que também dizer que a ADRAF mostrou sempre uma boa abertura para eles também tomarem medidas restritivas e não utilizarem a água toda que eles podem utilizar na barragem da Estebainha para a rega e deixar ali algum volume armazenado também para uma situação de emergência. E por isso eu queria sensibilizar todos que é preciso de facto regarmos menos, regarmos melhor, lavarmos menos quintais, menos passeios, menos carros. Temos todos que fazer esse esforço. Alertar também os agricultores que obviamente podemos vir a implementar medidas de horários de rega durante o verão, e também alertar os agricultores que não façam grandes planos para plantações sementeiras de outono e inverno e a contar com a água em setembro, porque pode efetivamente não haver água em setembro. Ou pedir que haja uma diminuição da área, pedir mais cautela e pedir um melhor racionamento da água, porque na verdade esta semana houve 2 dias que estivemos todos muito felizes, vimos chover durante um par de horas, durante 2 tardes, que foi bom, mas isso não chega a nada para repor volumes de água. E, na verdade, o tempo, as previsões climatéricas do IPMA não são famosas para o verão, e se viermos a ter um outono-inverno, um início de outono-inverno seco, vamos estar mesmo em maus lençóis. Pronto, queria deixar aqui este alerta, esta informação, Sr. Presidente, também aos Srs. Deputados, aos Srs. Presidentes de Junta e, obviamente, aos nossos munícipes que estão aqui presentes e também a quem está a ouvir-nos lá em casa. Obviamente que nós também estamos a reivindicar melhores medidas para o território, nomeadamente que seja dada permissão às águas de Portugal para que fechem descargas ecológicas, que são obrigatórias nas barragens, mas dada a situação de emergência, eu acho que é uma medida muito sensata fechar efetivamente as descargas ecológicas das barragens para permitir que aquele volume fique nas albufeiras, e também retomarmos um processo antigo que tínhamos antes da construção da barragem de Sambade, que era, o projeto previa um transvase de uma linha de água entre Vila Nova e Soeima para Sambade, para reforçar Sambade. Esse transvase não foi aprovado por questões ambientais e está na altura, e já disse isto a alguns governantes, e já disse também isto à APA, está na altura de pegarmos a sério na resolução destes problemas e não a estarmos sempre a pensar em medidas provisórias, como é o transporte de água em caminhão-cisterna, que obviamente é até um atentado àquilo que é hoje em dia a questão do combate à descarbonização e à transição energética, não é? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como dizia há dias o Ministro do Ambiente, temos mesmo que nos habituar todos a viver com menos água. Não há alternativa. Ora, este é um ponto apenas e só para conhecimento, bem como o seguinte. Entramos então, desta forma, no ponto 3b, monitorização do PAM do município de Alfândega da Fé, nos termos do artigo 29º da Lei 53 de 2014, de 25/8, conjugado com o anexo 1 do contrato PAM e adenda ao contrato, primeiro trimestre de 2022, para conhecimento. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. É o relatório trimestral que é obrigatório trazermos sempre a conhecimento, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal. Este relatório tem a ver com o primeiro trimestre de 2022. Estava a confirmar, primeiro trimestre de 2022. Se houver alguma questão, alguma dúvida, estou à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Veríssimo, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma vez mais, muito boa noite a todos. Eu queria começar só por fazer uma referência no ponto anterior, Sr. Presidente da Câmara. As obras realmente estão muito bem encaminhadas, mas permita-me só referir aquela intervenção que foi feita ali junto à B1, que foi uma obra muito bem pensada e futurista,
que transmite muito mais segurança, e essa sim pode ter estado um pouco atrasada, mas agora que está no fim consigo ver que realmente foi uma excelente intervenção, portanto enaltecer também essa intervenção, que eu que frequento diariamente aquele espaço transmitiu muito mais segurança a mim e a quem eu deixo lá todos os dias. Relativamente a este ponto em específico, eu queria só deixar aqui uma pergunta relativamente a uma frase, eu passo a citar, que vem na nossa documentação deste ponto, onde diz que o prazo médio de pagamento a fornecedores apresenta um valor muito superior ao previsto pelo PAM. Queria saber se houve alguma alteração no prazo médio de pagamento, se há algum problema nesta área, ou se é uma situação que querem resolver também. Houve outro parágrafo que também nos deixou alerta, que foi, e passo a citar, a redução do excesso de endividamento obrigatório não se verifica no seu cumprimento no primeiro trimestre de 2022, tendo sido apurado um acréscimo do valor a reduzir. Mas deste eu prevejo que, embora não tenham reduzido no primeiro trimestre, que no segundo e no terceiro, que possa ser acelerado esse processo. Muito bem, sim senhor, muito obrigado. Sr. Presidente, pode responder, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que levanta, que são pertinentes e, obviamente, também me permitem fazer aqui o esclarecimento das duas situações. Relativamente ao prazo médio de pagamento, nós, com a implementação do CNCAP, a partir de 2020, deixamos de poder fazer o cálculo do prazo médio de pagamento, porque não havia fórmula. A Adgal não tinha ainda disponibilizado a fórmula. Ela disponibilizou a fórmula, que é uma fórmula diferente da anterior, e, na verdade, nós tínhamos um prazo médio de pagamento no Programa de Ajustamento Municipal, se não me engano, de 30 dias, e o prazo, neste momento, feitas agora as contas pela Divisão Financeira, já é superior, de facto, a esse prazo que estava registado no nosso Programa de Ajustamento Municipal. Como é também a dívida a curto prazo. A dívida a curto prazo, efetivamente, no primeiro trimestre, disparou um pouco, é superior àquilo que nós tínhamos inscrito no Programa de Ajustamento Municipal. Começamos a ter aqui algum atraso nos pagamentos. Obviamente, já tínhamos alertado no final do ano passado e quando apresentamos o orçamento para este ano, que ia ser um ano muito, muito difícil. Aquilo que nós estávamos a temer verificou-se, vamos ter €500 mil de transferências do Estado, que vão ser agora efetivamente aplicadas a partir de julho. Tivemos que socorrer-nos do empréstimo em janeiro para pagarmos a indemnização que fomos condenados no final do ano passado. Estamos a pagar essa indemnização. Estamos a ter muita dificuldade na contratação de fornecimentos contínuos de materiais. Os combustíveis dispararam, a energia disparou, estamos com dificuldades. Obviamente também estamos aqui com muito dinheiro por receber, de pedidos de pagamento de trabalhos feitos, nomeadamente na atividade escolar do PICI, o projeto de combate ao insucesso escolar e ao abandono escolar, para a OCIUR. Temos aqui cerca de €340 mil de pedidos de pagamento em atraso, que obviamente temos que agora que agilizar para repormos aqui um bocadinho a nossa situação financeira numa zona mais estável e diminuir, de facto, essa dívida, para podermos, de facto, fazer uma convergência com aquilo que está no Programa de Ajustamento Municipal. Obviamente, estamos a meio do ano, estas contas vão-se fazer no final do ano. Tradicionalmente, nos últimos anos, chegamos sempre a meio do ano com este tipo de dificuldades e agora, obviamente, vamos ter que apertar um pouco o cinto. Vamos ter 6 meses muito, muito difíceis nos próximos tempos, com esta redução, com esta ratificação que vamos ter agora do FEF, e as juntas de freguesia também vão ter. Aliás, ainda ontem conversava com alguns presidentes de junta, vocês também vão ter cortes, infelizmente, e obviamente vamos ter que conviver com esta realidade, mas sim, é esta a justificação, e agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto à Assembleia se mais alguém quer intervir sobre este ponto. Não se registando qualquer inscrição, passaríamos então ao ponto 3C, proposta de primeira alteração ao Regulamento Interno dos Serviços Municipais, e aqui sim será sujeito a votação. Para a apresentação tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto número 4 é para tratar da primeira alteração ao Regulamento Interno de Serviços Municipais. Esta alteração está ligada ao ponto seguinte, à primeira alteração do mapa de pessoal para 2022.
Não são grandes alterações. Relativamente ao regulamento, nós trazemos esta proposta porque queremos fazer aqui um pequeno ajustamento, não nas unidades orgânicas, que são as chefias de divisão, mas sim nas subunidades orgânicas, que são as secções. Como sabem, tivemos o falecimento de um funcionário, que era coordenador técnico de uma secção, aliás, da secção que faz até o acompanhamento desta Assembleia Municipal, da secção de apoio aos órgãos autárquicos, e para termos aqui uma melhor racionalização dos nossos recursos humanos, decidimos alocar a esta secção outro coordenador técnico de outra secção, da secção de Arquivo e Património, e depois, nesta secção, vamos criar um setor de Arquivo e Património, peço desculpa, não é Património e Repografia, vamos criar um novo setor nesta secção de Arquivo e Repografia. Vamos também fazer alguns ajustamentos a algumas secções já criadas, nomeadamente na Divisão Económica, Social e da Educação, nomeadamente nas secções da Ação Social e Saúde e nas secções da Saúde. Temos 7 funcionários que estão nestas duas secções e que fazem um trabalho muito importante no setor de apoio à criança e jovens, e decidimos também alocar esses 7 funcionários a este setor. Por isso, nesta alteração ao Regulamento Interno dos Serviços Municipais, são apenas estas pequenas correções que queremos fazer. Já no mapa de pessoal vamos fazer estas alterações e vamos também fazer referência ao suplemento de penosidade e insalubridade, que é um imperativo legal que foi criado o ano passado, em novembro de 2021, que obriga o setor público e central e local a pagar um suplemento de penosidade e insalubridade aos nossos funcionários assistentes operacionais que desenvolvem algumas atividades que estão referenciadas nessa legislação, como, por exemplo, trabalhos no saneamento, resíduos, limpeza urbana, exumações, inumações, tratamento de sepulturas, recolha de cadáveres de animais, e acho que já as referi quase todas. Estes trabalhadores esta lei confere um suplemento de penosidade e insalubridade diário por cada dia que desenvolvam estas tarefas. Esqueci-me também dos trabalhadores que fazem asfaltamento. Sempre que tivermos trabalhadores que vão fazer essas tarefas, eles têm direito a receber um suplemento de penosidade e insalubridade. Vamos trazer mais à frente à reunião de Câmara esta proposta de aplicação deste suplemento, mas como tem que estar já previsto no mapa de pessoal quais são os lugares de assistentes operacionais que podem vir a receber este suplemento, decidimos também já nesta proposta de alteração do mapa de pessoal incluir esta proposta com base naquilo que foram as informações dos chefes de divisão de obras, de urbanismo e também de águas e saneamento. Por isso, se repararem no mapa de pessoal, está lá também já à frente dos lugares dos assistentes operacionais quais são os lugares que vão ter direito a este suplemento de penosidade, sendo que tem que ser trabalhadores que façam estas atividades e vai ser, efetivamente, um suplemento diário. Há depois alguns ajustamentos ao mapa pessoal, houve alguns falecimentos, infelizmente, houve algumas mobilidades, houve algumas aposentações, há aqui também uma reafetação de trabalhadores, como já falei há pouco, das secções da Ação Social e Saúde e também Educação. E depois, basicamente, é tudo. Há uma simplificação deste mapa de pessoal. Nós temos vindo a dizer, quer nas assembleias, quer nas reuniões de Câmara, que o documento era muito difícil, de difícil leitura, era muito complicado. Efetivamente, está aqui agora um bom trabalho. Se lerem com atenção a informação, está tudo devidamente explicado, com números. Há que dar os parabéns aqui à secção de Recursos Humanos e ao Dr. Miguel Franco, que fizeram aqui um excelente trabalho. Há esta tal simplificação do documento, que é
um documento que tem uma leitura muito mais simples, mais fácil, e tem até um resumo final, depois, por unidade orgânica, com os números totais de lugares providos, não providos e cativos, porque, na verdade, também fizemos essa alteração de nomenclatura para simplificar essa leitura. Bom, Sr. Presidente, com a sua licença, eu falei já do ponto 5, falei do 4 e do 5, não pedi com a devida antecedência essa explicação, mas fica já explicado também o ponto 5, está bem, o ponto 4 e o ponto 5. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu deduzi do teor da sua intervenção que já estava a englobar os 2 pontos. Nós temos uma numeração diferente, vocês provavelmente estão a seguir a numeração que lhe foi atribuída na reunião de Câmara. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu temos, estava a utilizar... É a 3C e a 3D. A numeração da reunião de Câmara, mas a da Assembleia Municipal é a C e a D, não é? Exatamente, 3C e 3D. De qualquer das formas, são pontos que temos que colocar à discussão e eu pergunto aos senhores e senhores deputados se querem intervir sobre algum destes 2 pontos e temos que os colocar à votação também. Relativamente ao ponto 3C, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 3D, quem vota contra? Quem se abstém? Está igualmente aprovado por unanimidade. Teríamos depois o ponto 3E, que foi retirado da ordem de trabalhos, e a seguir igualmente o ponto 3F, pelo que passamos para o ponto 3G, projeto de código regulamentar para o desenvolvimento socioeconómico do Conselho de Alfândega da Fé, nos termos do artigo 25º, número 1, a linha G, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Tem a palavra para apresentar o Sr. Presidente da Câmara. Muito bem. Bom, este é um ponto muito importante, faz parte de um compromisso que assumimos com os alfandeguenses nas últimas eleições autárquicas e também com aquilo que acreditamos que é muito importante para mudarmos o estado de coisas no nosso Conselho, principalmente a nível económico e a nível de desenvolvimento social. Este Código Regulamentar visa juntar num só documento regulamentos já existentes de apoio à economia local, e neste caso são 4 regulamentos. É o Regulamento da Zona Industrial, do Mercado Municipal, o Regulamento de Apoio ao Fomento da Atividade Pecuária e o Regulamento de Apoio à Gastronomia, à Alfândega da Fé, à Mesa. A estes 4 regulamentos vamos agora juntar 2 novos regulamentos. O Regulamento Mais Economia. Este regulamento é, digamos assim, o regulamento mais importante dentro daquilo que eu acabei de dizer há pouco, da nossa estratégia, daquilo que queremos para o futuro, de estar mais próximos e de ajudarmos mais a nossa economia e os nossos empresários. Este regulamento prevê 3 apoios. O primeiro é um apoio à criação de novos postos de trabalho na nossa economia, nas nossas empresas, quer empresas que já estejam em atividade, que já estejam instaladas no nosso Conselho, quer novas empresas que se venham a instalar. É um apoio que durará para os próximos 4 anos. Queremos iniciar ainda este ano. Obviamente, temos que salvaguardar aqui as nossas condições financeiras e o respectivo cabimento e fundos disponíveis para arrancarmos com este projeto. Mas queremos dar um apoio direto à criação de novos postos de trabalho e o valor que propomos, no documento estão 3.000 euros anuais, o valor que propomos são 3.500 euros. Isto porque, depois das reuniões que fizemos com a equipa Mais Economia, este é um grande trabalho que a equipa multidisciplinar Mais Economia e o nosso gabinete jurídico fez e que nos apresenta, fruto de muito trabalho, de muitas reuniões, de muita pesquisa, e está aqui, de facto, um trabalho exemplar. E a proposta de subirmos de 3.000 para 3.500 reside num simples facto. Nós, durante os próximos 4 anos, queremos garantir um apoio que represente um ano de salário à empresa durante 4 anos. E como o salário mínimo tem subido e vai continuar a aumentar,
esta subida vai efetivamente colmatar essa situação nos próximos 4 anos e queremos que o apoio signifique um vencimento anual durante os próximos 4 anos para os postos de trabalho que as empresas criarem. Obviamente, há regras, há limites, há condições de acesso. Obviamente que tivemos que verter aqui neste regulamento vários mecanismos de defesa para que, efetivamente, a aplicação do apoio seja o mais justo possível, não é? O mais justo possível. E é esta a proposta que nós trazemos neste regulamento. Outro apoio que nós queremos dar neste regulamento Mais Economia tem a ver com a reativação do programa de apoio ao empreendedorismo. Ou seja, nós queremos reativar o programa de empreendedorismo local, como tivemos no passado, quando tivemos o apoio da EDP na construção da barragem do Baixo Sabor, para dinamizar a instalação de jovens empresários e de empresas no nosso concelho. Queremos, com este apoio, ajudar os nossos jovens, a acompanhá-los, a ajudá-los a fazer os seus planos de negócio, a ajudá-los a capacitá-los também na sua formação, a fazer uma procura ativa de apoios, de programas de financiamento, e queremos também depois ajudá-los a fazer uma candidatura a um concurso que vamos ter anualmente, que vai premiar os melhores projetos. Outra vertente que este regulamento tem é também a atribuição de uma declaração de projeto de investimento de interesse municipal para projetos de grande investimento, em que queremos também promover e dar a esses projetos, importantes projetos, que se promovam no território, a redução ou até isenção de taxas municipais. Este é o regulamento Mais Economia, estão aí as regras. O deputado Daniel Martins há pouco levantou uma questão pertinente relativamente a esta parte do regulamento. Creio que já foi esclarecida ali pela equipa. Obviamente iremos fazer também esse acerto. Havia ali um conjunto de critérios que não davam 100%. Tratou-se ali de algum número que não foi bem passado para o documento, mas obviamente que tem que dar 100%. Mas agradeço essa leitura atenta que fez ao documento. Depois, este Código Regulamentar vai contar ainda com um novo regulamento que tem a ver com o espaço de cowork e mais empreendedorismo. Este regulamento é um regulamento que se está a fazer, mas ainda não temos o espaço disponível, construído, mas estamos já a desenvolver um projeto, já temos um projeto de execução feito, temos uma candidatura feita também a uma parte do investimento que tem a ver com a requalificação da escola primária das Eiras, e vamos aí então instalar um centro, um espaço de cowork e de empreendedorismo, onde podemos ter trabalhadores do setor privado, trabalhadores da função pública, em open space a fazer teletrabalho, e onde podemos também ter alguns espaços disponíveis para que algumas empresas possam fazer aí a sua incubação, ou ter aí um espaço de incubadoras de empresas, onde terá algum apoio, sala de formação, sala de reuniões, etc. Este regulamento visa criar as regras de gestão e de organização deste espaço e também a forma de acesso, as condições de acesso ao espaço e também regulamentar, obviamente, os preços, os valores que estes espaços vão ter aos utilizadores. Vamos, como disse, procurar agora financiamento para a questão das obras. A parte de mobiliário e de rede informática está garantido com uma candidatura que fizemos no âmbito da CIM, e agora vamos procurar financiamento para a parte das obras deste espaço, mas queremos já criar o regulamento para funcionamento do mesmo. Por isso, nós temos aqui um código regulamentar que vai trazer mais apoio, mais medidas para dinamizarmos o setor económico do nosso concelho nos próximos anos. Há já alguns empresários à espera destas medidas de apoio. Não tenho dúvidas que vamos ir de encontro àquilo que são as necessidades também da nossa economia, dos nossos empresários. Vamos poder oferecer melhores condições aos nossos jovens, porque, na verdade, este é o nosso principal compromisso e
e o nosso concelho, a nossa região, precisa efetivamente de mais economia, de melhor economia, e para isso, obviamente, que o município tem que dar agora também este passo. Temos que estar ao lado das nossas empresas, dos nossos empresários, porque, na verdade, nós precisamos de criar postos de trabalho, precisamos de criar mais riqueza, para que com isso se fixem mais pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Coloco à discussão este ponto. Não sei se há inscritos, Sr. Deputado. Daniel Martins, faz favor. Boa noite a todos. Achamos que é de louvar esta tentativa de captação de investimento de fora da Alfândega da Fé e dentro da Alfândega da Fé, portanto, é sem dúvida essencial, mas achamos também que podem ir mais longe. Relativamente ao considerar um projeto de interesse municipal, fala aqui numa redução não da totalidade das taxas de licenciamento, mas sim de 50%. Eu acho que quando se trata de empresas que farão a partir de um grande investimento com a criação de máxima de postos de trabalho que este grupo de trabalho considera, achamos que deveria atingir mesmo os 100% de redução dessas taxas de licenciamento. Para ser realmente, porque nos parece também um processo algo burocrático, como terá que ser, não é? Mas que, dessa forma, talvez não seja um incentivo assim tão forte como deveria ser. Isto para a captação de grandes investimentos. Depois, poderiam também ir mais longe e perguntar aos empresários municipais quais as suas reais necessidades, através de questionários anónimos. Depois reunir com empresas, associações de empresários de fora para a atração de investimentos cá, ou seja, perguntar-lhes aquilo que eles necessitam para investir em Alfândega da Fé e dizer-lhes e publicitar mesmo a Alfândega da Fé. Portanto, reunir com essas associações de empresários fora da Alfândega da Fé. Por exemplo, há divulgações que poderiam ser feitas, o aproveitamento turístico do Santuário do Santo Antão da Barca, apesar de estar também estar entregue a outra entidade, mas acho que achamos que é uma coisa que se está a perder um bocado com o tempo, com a deterioração que está a ser sujeito. E o investimento também em energia fotovoltaica. Neste momento o Alqueva vai ter um investimento de energia fotovoltaica dentro no lago. Nós temos aqui os lagos de Sábado, poderia ser interessante um investimento grande desse tipo, com a criação também de postos de trabalho. Portanto, a divulgação lá fora para nós seria muito importante. A participação do município em feiras internacionais ou então, se não o quisesse fazer, apoiar os empresários para irem a essas mesmas feiras. E isto é uma ideia um bocadinho mais minha, mas eu acho que uma forma de promover o turismo, um determinado tipo de turismo aqui em Alfândega da Fé seria promover o centro de alimentação de aves necrófagas na aldeia dos Picões, que, parecendo que não, atrai muitos curiosos. São aves, as aves necrófagas são aves de grande porte, magníficas, e que poderiam ter, com um baixo investimento, um poder de atração dos entusiastas desse tipo de turismo, de observação de aves. Mais do que o património que nós temos, na nossa opinião, na minha opinião específica, o turismo de natureza deveria ser uma aposta, porque sem dúvida que temos uma agricultura e uma natureza acima de muitos municípios em redor e por este país fora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscritos ou que pretendam utilizar a palavra. Não sendo o caso, coloca-se à votação. Sim, Sr. Presidente, faz favor. Com certeza. Pronto, eu não podia deixar de responder, mas também agradecer ao Sr. Deputado os elogios que fez à proposta e agradecer-lhe também a pertinência das questões que colocou. Bom, este documento foi colocado em discussão pública aos interessados durante 15 dias, obviamente para também podermos ter propostas, sugestões, ideias. Foi envolvida a Associação Industrial e Comercial Local, da Alfândega da Fé. Disse que, de facto, há uma redução, podia ser isenção. Pronto, os grandes projetos são aqueles que, efetivamente, se calhar, não precisarão de tanto apoio. Há outros mecanismos, há outros regulamentos. Eu lembro aqui o regulamento da zona industrial, que na instalação de empresas que criem mais de 20 postos de trabalho, o lote é oferecido, é gratuito. Temos também depois agora o novo regulamento que vamos criar para a criação de postos de trabalho. Creio que já são medidas razoáveis. Obviamente também temos de ter em conta os nossos parcos recursos, e ainda há pouco me ouviram falar das dificuldades que temos, o corte no FEF. Vamos acreditar que em 2023 vamos ter um orçamento de Estado mais amigo das nossas finanças e que nos permita, efetivamente, poder até reforçar algumas medidas. Relativamente à questão que colocou, Sr. Deputado, relativamente à questão dos painéis fotovoltaicos, eu quero aqui dizer que nós nos opomos ferozmente à colocação de painéis fotovoltaicos nos Lagos do Sabor, enquanto as entidades não tratarem o território e os municípios e os transmontanos como merecem. Porque, na verdade, nós não podemos ser apenas mercadoria e não podemos sequer aceitar que, e esteve para acontecer, houve um leilão o ano passado e o Baixo Sabor estava previsto estar nesse leilão para colocarem painéis fotovoltaicos, e eu quero vos dizer aqui, era o que mais faltava, colocarem painéis fotovoltaicos nos Lagos de Sabor, quando nós ainda não temos o programa especial aprovado da Albufeira, não nos aprovam projetos de licenciamento de construções, de dinâmicas económicas. É um garrote que todos temos, e o Daniel sabe disso, e os presidentes de junta sabem disso. Não podemos pôr um ancoradouro, os processos demoram anos a ser aprovados na APA e no ICNF. Temos uma praia fluvial para construir, há não sei quanto tempo, tivemos 2 anos para ter um parecer da APA, e era o que mais faltava. Agora nós permitirmos de ânimo leve, de facto, instalar painéis fotovoltaicos na água, para tornar mais fortes o poder energético e darem-nos migalhas. Aquilo que aconteceu no passado com as eólicas, com a construção do Baixo Sabor e com aquilo que foi a forma do financiamento do Fundo do Baixo Sabor, não pode voltar a acontecer. E eu digo isto e não tenho medo das palavras, em vossa defesa, em nossa defesa, em defesa do território, e obviamente que poderemos num dia vir a negociar isso, mas tem que ser muito bem negociado, mas depois de nós também conseguirmos aquilo que são os anseios do território, os nossos projetos e aquilo que nós queremos implementar no território. Eu compreendi a sua questão, mas obviamente temos... Sim, eu compreendi, obviamente que sim, e também me está a compreender aquilo que eu quero dizer. Também não tinha conhecimento disso, o Sr. Deputado, e na minha posição não tenho dúvidas que faria o mesmo, e sei que todos defendem esta ideia, por isso nós temos que, efetivamente, defender o nosso território melhor do que aquilo que o temos defendido. E já dissemos, os 4 presidentes de Câmara dos Lagos de Sabor, diretamente à APA, que só por cima de nós é que põem lá os painéis solares, e tem que ser com o nosso envolvimento, com o nosso conhecimento, uma coisa muito bem negociada, e obviamente depois também termos as contrapartidas para nós podermos criar as dinâmicas económicas que os Lagos de Sabor precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos agora em condições de colocar o ponto à votação. Relativamente ao ponto 3G, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Desta forma, passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, 3H, contrato de gestão delegada, gestão de resíduos urbanos e também para aprovação. Tem a palavra, Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Isto é um ponto que vai passar por todas as assembleias dos 13 municípios que compõem a Resíduos do Nordeste. É o contrato de gestão delegada na área da gestão de resíduos urbanos, que é obrigatório. Como sabem, nós temos uma empresa supramunicipal que gera os nossos resíduos sólidos.
em quem nós já delegamos esta responsabilidade, não de forma legal, formal, conforme define o Decreto-Lei de 2009. Estivemos para o fazer há 2 anos, entretanto, com as questões da Covid, depois o assunto foi adiado e trazemos agora esta proposta de contrato de gestão delegada nas Resíduos do Nordeste, nesta área importante. Quero aqui fazer referência e dar nota, e às vezes passa muitas vezes a imagem que as empresas municipais, que as empresas públicas são mal geridas. Está aqui um excelente exemplo de uma excelente gestão municipal ou intermunicipal, de 13 municípios, uma empresa que tem feito um excelente trabalho, que não tem dívidas, dá todos os anos resultados positivos, tem feito muito investimento. Obviamente há mais investimento a fazer e temos aí novos desafios, a legislação obriga-nos aí também a crescer e evoluir nesta matéria, mas esta empresa está preparada para este próximo quadro comunitário, para aproveitar as oportunidades de investimento e que o mesmo venha a conceder para modernizarmos o aterro sanitário e podermos implementar ainda mais e melhores medidas no nosso território. Na verdade, a não ser pontualmente, a questão dos resíduos não tem sido o tema, não tem sido o assunto, e isso é um bom sinal. As coisas têm funcionado muito bem e, por isso, propomos aqui, então, a aprovação deste contrato de gestão delegada nas Resíduos do Nordeste, na área da gestão de resíduos urbanos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este ponto, há algum deputado que queira intervir? Não registando nenhum interesse para intervir, coloca-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, então, aprovado por unanimidade. E, com isto, encerramos o período da ordem do dia e temos agora um período de intervenção do público. Eu pergunto ao público se há alguém que pretenda usar a palavra. Registramos um inscrito. Sr. Carlos Simões. Tem a palavra, Sr. Carlos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Excelentíssimos Deputados, Excelentíssimo Público. O que me traz aqui hoje são 2 pontos. O primeiro, nós temos a Igreja Matriz, temos capelas, aqui a Casa da Cultura, está tudo identificado. E não está só em português, também está em inglês. Ótimo. Todos os alfandeguenses, creio que não há quaisquer exceções em relação a isso, todos os alfandeguenses gostaram, enfim, desse trabalho. Foi magnífico. Mas houve uma lacuna. Nós, em Alfândega da Fé, temos 2 ex-libris. Isto no meu entender. Ou, se quiserem, no meu fraco entender. Que é a Torre do Relógio e o Coreto. O Coreto Municipal. A Torre do Relógio está devidamente identificada. Como já disse, não só em português, mas também em inglês. Porém, o Coreto não sabe nada. Será assim tão difícil colocar uma placa a dizer quando foi construído, quem foi o responsável, etc, etc? Essa lacuna acho que é facílima de colmatar, caramba, não é? Por conseguinte, isto é o primeiro ponto, e queria que ficasse bem assente e que tomem medidas em relação a isso, porque é extremamente, não é fácil, é extremamente fácil, no meu entender. Outro ponto, por que não dizê-lo? Quando as coisas são bem feitas, pelo menos no meu entender, quero fazer referência à Festa da Cereja. A Festa da Cereja, a princípio, um tanto ou quanto titubeante, mas na parte final, oh caramba, quer dizer, superou e de longe aquilo que superou e de longe as minhas expectativas. Por conseguinte, porque também dizê-lo, muitos parabéns para, enfim, os responsáveis. E é tudo por hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Carlos. Sr. Presidente, não sei se quer dar algum esclarecimento a propósito desta intervenção. Quero obviamente agradecer o contributo do nosso excelentíssimo munícipe, Sr. Carlos Simões. E ele já me tinha dito, ele já me tinha feito esta referência. Ele tem toda a razão. Houve uma lacuna da nossa parte, houve aqui uma falha. O Coreto não é uma obra
é uma obra já secular, praticamente podemos-la considerar uma obra secular, feita na década de 30, finais da década de 30, início da década de 40. Há aí fotografias bem bonitas a circular até pelas redes sociais e, na verdade, é um ícone da nossa vila, do nosso jardim secular, que de facto é uma referência. Ele tem toda a razão. Já tomei nota, Sr. Carlos, já me tinha dito aqui há um par de semanas essa questão, tinha abordado, vamos corrigir essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluída a ordem de trabalhos, pergunto à Sra. Primeira Secretária se estamos em condições de ouvir a leitura da minuta da ata. Muito boa noite a todos. Vamos dar então início à leitura da ata da terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal. A reunião iniciou-se pelas 20h38 e o Sr. Presidente da Assembleia começou por solicitar uma alteração na ordem de trabalhos que foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, deu-se a abertura da sessão, foi feita a chamada, houve a entrada dos pedidos de substituição ou representação de Carlos Almendra por Clara Alves, Sofia Jacinto por Ricardo Moreira e Célia Pancha por Sílvia Cunha. Feita a chamada, verificaram-se 20 presenças e 5 ausências. Posteriormente, no período preliminar antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento de toda a correspondência recebida desde a última sessão. No período antes da ordem do dia, houve intervenção do deputado Bruno Veríssimo, Orlando Borges e Carlos Alendouro. O voto de pesar proposto pelo deputado Carlos Alendouro foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, o ponto A, o Sr. Presidente da Câmara usou a palavra para informar. Interveio o deputado Bruno Veríssimo, o Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer. Na linha B, o Sr. Presidente da Câmara informou, não se verificaram intervenções. Na linha C, o Sr. Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para informar, não se verificaram intervenções, foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. Na linha D, o Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para informar, não se verificaram intervenções, foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. Passamos para a linha G, uma vez que a E e a F foram retiradas da ordem de trabalhos, e na linha G, o Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer, interveio o deputado Daniel Martins, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu as intervenções, foi proposta a votação e aprovado por unanimidade. Na linha H, o Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para informar, não se verificaram intervenções, colocada à votação, aprovado por unanimidade. No período de intervenção do público, interveio o Sr. Carlos Simões, com 2 anotações, e o Sr. Presidente da Câmara esclareceu. E temos dito. Muito obrigado, Sra. Secretária. Coloco então à votação esta minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje e eu quero partilhar convosco que, porque fui também acompanhando aqui, que estivemos sempre entre cerca de 20 a 30 pessoas a acompanhar a transmissão no Facebook. O que acho que é relevante porque são mais 20 ou 30 pessoas que se juntam a nós e que desta forma podem assistir aos trabalhos deste órgão. Não havendo nada mais a tratar, despeço-me das senhoras e senhores deputados, dos senhores presidentes de junta, do público, das senhoras secretárias, do staff, dos senhores vereadores e do seu presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.